Capítulo 1. O mar não guarda nomes. O mar estava calmo naquele dia. E talvez fosse isso o mais cruel. Helena observava a linha do horizonte da varanda, como fazia sempre que voltava àquela cidade. O azul parecia falso, ensaiado, como se o mundo tivesse combinado de esquecer. O vento trazia o cheiro de sal e memória. Uma mistura que nunca a deixava respirar por inteiro. Ali, tudo continuava igual. As casas, o calçadão, o barulho distante das ondas. Só Miguel não estava mais ali. Ela fechou os olhos por um instante. Mas foi o suficiente para vê-lo outra vez. Não como herói, não como nome em placa nenhuma, apenas Miguel. O irmão que ria baixo, que chegava cedo demais aos encontros de família, que tinha um jeito estranho de proteger todo mundo sem dizer uma palavra. Você não precisava, murmurou Helena. Para ninguém. A casa estava cheia, sempre ficava nessas datas, parentes que vinham prestar apoio, vizinhos que ainda falavam dele como se fosse uma lenda local. Helena odiava isso. Miguel não era lenda, era gente. E gente morre, mesmo quando não deveria. Na sala, Clara ria. O som atravessou Helena como um corte fino. Ela demorou alguns segundos para identificar o que a incomodava tanto naquela risada. Não era o riso em si, era a leveza, a ausência completa de peso. Clara estava sentada no sofá, pernas dobradas, celular na mão, enquanto Rafael falava algo animado ao seu lado. Os dois pareciam normais, felizes. Até Clara chamou a mãe, da cozinha. Ajuda aqui, já vou, respondeu ela, sem tirar os olhos da tela. Helena observou aquele rosto que ainda guardava traços da criança de antes, mas já pertencia a alguém que ela não reconhecia. Não mais a menina de vestido azul, não mais a filha de Miguel. Filha de quem, então? Ela cresceu, comentou uma tia ao lado de Helena, como quem fala do clima. E tá bem. Isso é bom, não é? Helena não respondeu. Crescer? Pensou. Era fácil. Difícil era lembrar. Na parede da sala, uma fotografia antiga permanecia no mesmo lugar. Miguel sorrindo, com Clara pequena nos braços. Helena já tinha sugerido tirar aquela foto dali. Ninguém concordou. Era como se a casa inteira tivesse sido construída ao redor daquela imagem. Mas Clara nunca olhava para ela, nem agora. Você não vai cumprimentar sua tia? Insistiu a mãe quando Clara passou pela sala. Clara parou, virou-se devagar. O sorriso desapareceu com a mesma rapidez com que surgira. Oi, tia Helena. A formalidade doeu mais do que qualquer insulto. Oi, Clara, respondeu Helena, sentindo o nome pesar na língua. Houve um silêncio curto, mas denso. Rafael pigarreou, desconfortável, e voltou a falar de qualquer outra coisa. A vida seguia. Sempre seguia. Helena encarou novamente a fotografia na parede. Depois, encarou Clara. Você se lembra dele? Perguntou, sem planejar. O ambiente pareceu encolher. Clara franziu a testa, não em tristeza, mas em cansaço. Lembrar de quê? Helena sentiu algo se romper, lento e definitivo, do seu pai. A palavra ficou suspensa no ar. Clara respirou fundo. Olhou em volta, como se buscasse uma saída invisível. Meu pai tá ali, disse apontando para Rafael, sem elevar a voz. O outro é só uma história que vocês contam. Helena sentiu o chão se afastar um pouco dos pés. Ele morreu por você, disse. Quase num sussurro. Clara encarou pela primeira vez de verdade. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma honestidade cansada. Eu não pedi por isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena não respondeu, não sabia como, porque naquele instante percebeu algo que nunca tinha admitido. Talvez Clara estivesse tentando sobreviver de um jeito que ninguém ali aceitava. Lá fora, o mar continuava calmo, indiferente, e pela primeira vez desde que Miguel se foi, Helena teve medo de que a memória dele não fosse eterna, apenas frágil, como tudo que insiste em viver no passado. A casa onde o silêncio cresce, Helena saiu antes que alguém percebesse que ela estava prestes a chorar. A porta se fechou atrás dela com um estalo seco, pequeno demais para justificar o que sentia por dentro. No quintal, o cheiro de maresia era mais forte, quase agressivo. Ela apoiou as mãos na mureta baixa e respirou fundo, como se o ar pudesse reorganizar alguma coisa dentro do peito. Eu não pedi por isso. A frase voltava inteira. Sem cortes, sem piedade. Helena lembrava de tudo o que tinha pedido naquele dia anos atrás. Lembrava de ter pedido para Miguel não entrar na água. Lembrava de ter pedido a Deus, a quem quer que estivesse ouvindo, que trouxesse o irmão de volta. Lembrava de ter pedido silêncio no hospital, como se isso pudesse impedir a notícia. Mas ninguém jamais perguntou a Clara o que ela tinha pedido. Helena, a voz da mãe veio baixa, cautelosa. Ela sempre falava assim, desde a morte de Miguel, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo irrecuperável. Você não devia ter dito aquilo, continuou aproximando-se. Não assim. Helena riu sem humor. Não assim como com a verdade? A mãe suspirou, olhando para o chão. Com cobrança,
A palavra ficou entre elas, pesada. Ela precisa lembrar, insistiu Helena. Ele foi tudo para ela, para todos nós. E talvez seja isso que a esteja sufocando, respondeu a mãe, finalmente erguendo os olhos. Ser tudo para alguém que não está mais aqui. Helena quis discordar. Quis dizer que lembrar era um dever, que esquecer era uma forma de traição. Mas algo na expressão cansada da mãe a fez calar. A casa inteira parecia cansada. As paredes, os móveis, as fotografias, tudo carregava um passado que não sabia onde descansar. Do outro lado da janela, Helena viu Clara sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente no guardanapo. Rafael falava com ela inclinado para a frente, atento. Ele não tocava nela. Não precisava. A presença bastava. Aquilo incomodou Helena mais do que gostaria de admitir. Ele não é o pai dela, disse, quase automaticamente. Não, concordou a mãe. Mas é quem fica. A frase ecoou fundo. Helena se afastou da mureta e voltou para dentro. A sala estava mais vazia agora. Algumas visitas tinham ido embora, talvez percebendo que aquele não era um dia de permanência longa. Na parede, a fotografia de Miguel continuava intocável, sorrindo para um futuro que nunca aconteceu. Helena aproximou-se e passou os dedos pelo vidro. Você devia estar aqui, murmurou. Para explicar tudo isso, explicar o que, Helena se virou. Clara estava parada na porta da sala, sozinha. Que você não foi só uma história, respondeu Helena. Que ele foi real. Clara cruzou os braços. O gesto era defensivo, mas também cansado, como alguém que já teve aquela conversa muitas vezes. Eu sei que ele foi real, disse. Só não foi meu. Helena sentiu a frase como um empurrão. Como pode dizer isso? Porque eu não lembro dele me colocando para dormir. Não lembro da voz dele quando eu tinha medo. Não lembro da mão dele segurando a minha nos dias ruins. Clara respirou fundo. Lembro de acordar em hospitais. Lembro de adultos chorando. Lembro de sentir culpa por estar viva. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Vocês transformaram ele em tudo, continuou Clara, a voz firme, apesar do brilho contido nos olhos. E me transformaram na menina que deve existir só para justificar isso. O silêncio voltou, diferente do anterior. Não era vazio. Era denso. Eu só quero viver, completou Clara, mais baixo, sem carregar um peso que não cabe em mim. Helena percebeu, com uma clareza dolorosa, que nunca tinha pensado na sobrevivência como um fardo. Para ela, Clara era o final feliz. O sentido, a prova de que Miguel não tinha morrido em vão. Mas finais felizes também podem machucar quem precisa carregá-los. Clara deu um passo para trás. Eu não te odeio, tia Helena disse. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. E saiu. Helena permaneceu imóvel, encarando o espaço vazio da porta. Pela primeira vez, não soube dizer se estava defendendo Miguel ou se estava tentando manter algo vivo dentro de si, mesmo que isso custasse os outros. Na parede, o sorriso do irmão parecia distante. E Helena começou a suspeitar que o amor, quando não aprende a mudar, também pode ferir. Helena não dormiu naquela noite. O quarto antigo parecia menor do que lembrava. As paredes claras refletiam sombras que se alongavam conforme o farol da rua piscava lá fora. O som do mar atravessava a janela aberta, constante, insistente, como se a cidade respirasse por ela. Ela se virou na cama pela quarta vez quando ouviu passos no corredor. Leves, cautelosos. A porta se abriu devagar. Tia. Helena sentou-se imediatamente. Clara? Ela estava de pijama, cabelos soltos, o rosto sem defesas. Não havia ali a jovem firme do início da noite, nem a menina distante da sala. Havia apenas alguém cansado. Posso entrar? Helena assentiu. Clara sentou-se na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa, como quem entra num território que não é seu. Eu não queria brigar, disse, olhando para as mãos. Mas parece que toda vez que eu respiro, alguém se machuca. Eu sei, todo mundo sente. Mas ninguém sente falta do que eu perdi. Helena franziu a testa. O que você perdeu? Clara demorou a responder. A chance de escolher, disse, por fim. Cresci ouvindo quem ele foi, o que fez, o quanto era bom, e eu sou grata. De verdade. Mas às vezes sinto que, se eu não honrar isso do jeito certo, vocês acham que eu não mereço estar aqui. Helena levou a mão ao rosto. Nunca pensamos isso. Mas é o que explica o silêncio quando eu digo que estou bem, respondeu Clara. Ou o olhar atravessado quando chamo o Rafael de pai. A palavra não doeu dessa vez. Cansou. Você ama ele? Perguntou Helena com cuidado. Clara assentiu. Ele ficou. Quando todo mundo só chorava, ele ficou. Me ensinou a andar de bicicleta, a errar, a não pedir desculpa por existir. Helena fechou os olhos.
Miguel também teria ficado. Ela sabia disso, mas saber não mudava o fato de que ele não estava ali. Às vezes eu tenho medo, confessou Helena, a voz baixa, medo de que se você seguir em frente ele desapareça de vez. Clara ergueu o olhar. Ele não desaparece porque eu lembro, disse, com suavidade. Ele desaparece quando vocês transformam ele em algo que eu nunca pude conhecer. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi honesto. Eu não quero apagar ninguém, continuou Clara. Só não quero viver como se minha vida fosse um altar. Helena sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Eu te olhava, disse, e via tudo o que eu perdi. Clara se aproximou um pouco mais. E eu olhava para você, respondeu, e sentia que precisava pedir desculpa por estar viva. As duas se encararam, presas no mesmo nó, mas de lados diferentes. Talvez a gente esteja errando juntas, murmurou Helena. Talvez, do lado de fora, o mar seguia seu ritmo antigo, alheio a reconciliações incompletas. Clara se levantou. Boa noite, tia Helena. Boa noite, Clara. Quando a porta se fechou, Helena permaneceu sentada, o coração mais leve e mais dolorido ao mesmo tempo. Pela primeira vez, não sentia que estava perdendo Miguel. Sentia que estava finalmente começando a entender o que significava deixá-lo descansar. E isso, descobriu, era mais difícil do que amar um herói. Na manhã seguinte, a casa acordou antes do sol. Helena percebeu isso pelo barulho contido de portas sendo fechadas com cuidado excessivo. Pelo tilintar de uma xícara pousada devagar demais na mesa, era o som típico de quem não queria acordar memórias. Ela se levantou ainda com um corpo pesado da conversa da noite anterior. Não foi uma noite ruim, apenas uma noite verdadeira, e verdades costumam deixar marcas. Na cozinha, encontrou Rafael sozinho. Ele mexia o café sem pressa, olhando para o nada, como se estivesse ensaiando pensamentos que não pretendia dizer em voz alta. Bom dia, disse Helena. Rafael ergueu os olhos, surpreso, depois assentiu. Bom dia. Houve um silêncio breve, mas diferente dos outros. Não era hostil. Era cauteloso. Clara ainda dorme, comentou ele. Ela quase não dormiu ultimamente. Helena sentiu, sentando-se à mesa. Eu conversei com ela ontem. Rafael parou de mexer o café. Ela ficou bem depois. Helena hesitou. Não sei se bem é a palavra certa, respondeu, mas mais honesta. Rafael soltou um suspiro que parecia preso há anos. Isso é tudo o que eu tento ser com ela. Helena observou aquele homem que por tanto tempo ela havia reduzido a um papel que não escolheu. Não havia triunfo em seu rosto, nem desejo de substituição. Apenas cansaço e cuidado. Você nunca tentou tomar o lugar dele, disse ela. Mais como constatação do que como pergunta. Rafael balançou a cabeça. Não dá para tomar o lugar de alguém que virou lembrança coletiva, respondeu. Eu só ocupei o espaço vazio do cotidiano. O café da manhã, a escola, o dia seguinte, a frase atingiu Helena com precisão. Miguel tinha sido o gesto extremo. Rafael era a continuidade. Eu falei com você, disse Helena, inesperadamente. Nunca te vi além do que eu tinha medo de perder. Rafael a encarou, surpreso. Eu entendo, respondeu. Depois de um momento, o amor também pode ser territorial. Helena sorriu de leve, sem humor. Eu estava errada. Antes que ele pudesse responder, passos surgiram no corredor. Clara apareceu à porta da cozinha, ainda sonolenta, mas alerta. Parou ao ver os dois sentados juntos. Estou atrapalhando? Não, disseram os dois, quase ao mesmo tempo. Clara arqueou a sobrancelha, desconfiada. Vou fazer café, disse, aproximando-se do balcão. Helena observou o gesto simples. Doméstico. Era nisso que Clara estava fincando raízes. Não em monumentos, não em datas, mas em manhãs comuns. Clara chamou Helena. Ela se virou, tensa por hábito. Eu pensei muito no que você disse, começou Helena. Sobre não querer viver como um altar, Clara permaneceu em silêncio. Eu não sei ainda como fazer diferente, continuou Helena. Mas eu quero tentar, se você deixar. Clara respirou fundo. O olhar não suavizou, mas deixou de ser defensivo. Eu não prometo nada, disse. Só não me peça para ser alguém que eu não sou. Helena sentiu. Eu não vou, o café ficou pronto. Clara serviu as xícaras, uma a uma, como se aquele gesto fosse um pequeno pacto silencioso. Do lado de fora, o sol finalmente surgia, espalhando luz sobre a cidade. O mar brilhava, indiferente como sempre, mas naquela casa, algo começava, lentamente, a mudar de lugar. Nem cura, nem perdão, apenas espaço. E às vezes isso já é um começo.
Eu quis ver, respondeu Clara. Sem obrigação. As duas ficaram em silêncio, olhando o memorial. Eles falam como se ele tivesse escolhido, comentou Clara, em voz baixa. Helena engoliu em seco. Sim, e se ele não tivesse entrado no mar, continuou Clara. Vocês o chamariam de covarde? A pergunta ficou suspensa. Perigosa. Não, respondeu Helena, depois de um instante. Eu só sentiria falta. Clara assentiu. Depois do memorial, Clara não voltou para casa imediatamente. Helena percebeu isso pelo silêncio prolongado, pela ausência do som dos tênis no corredor, pelo jeito como a tarde parecia se esticar sem pedir licença. A mãe cochilava no sofá. Rafael lavava a louça devagar, como quem ocupa as mãos para não ocupar a cabeça. Ela vai ficar bem, disse ele, sem olhar para Helena. Eu sei, respondeu, embora não tivesse certeza. Clara caminhava pelo calçadão quando o sol já começava a cair. O mar mudava de cor aos poucos, como sempre fazia, indiferente às datas e aos nomes gravados em pedra. Ela parou perto das pedras onde crianças pulavam na água, rindo alto, sendo advertidas por adultos que fingiam não ter medo. Era ali, não exatamente ali, mas perto o suficiente para que o corpo lembrasse antes da mente. Clara sentou-se, abraçando os joelhos. Não sentiu pânico. Sentiu algo mais confuso, uma distância estranha entre ela e o passado, como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. Você também não gosta de cerimônias? A voz veio de lado. Uma senhora sentada no banco, com um lenço claro cobrindo os cabelos. Não muito, respondeu Clara. Nem eu, disse a mulher. Elas tentam organizar o que nunca foi organizado. Clara pensou nisso. A senhora perdeu alguém? A mulher sorriu, sem alegria. Todos perdem. Alguns só aprendem a falar disso mais cedo. Clara sentiu, observando o mar. Às vezes sinto que esperam algo de mim, disse, sem saber por que falava, como se eu tivesse que ser grata o tempo todo. A gratidão também pode cansar, respondeu a mulher, principalmente quando vira obrigação. Clara sentiu um alívio estranho. Não era consolo, era permissão. Quando voltou para casa, já era noite. As luzes estavam acesas. A casa parecia menor, mais habitada. Helena estava na sala, sentada no chão, com caixas antigas abertas ao redor. Fotografias, papéis, objetos pequenos demais para terem sido importantes e, por isso mesmo, essenciais. Encontrei isso no armário, disse Helena, levantando um caderno fino. É do Miguel. Clara parou à porta. Um caderno? Ele escrevia quando não sabia falar? Explicou Helena. Quase ninguém sabe disso. Clara se aproximou devagar. Posso ver? Helena hesitou por um segundo. Depois, estendeu o caderno. As páginas estavam amareladas. A letra era irregular, às vezes torta. Não havia grandes pensamentos, apenas frases soltas. Hoje o mar estava bravo. Helena brigou comigo, mas fez bolo depois. Tenho medo de não ser suficiente. Clara sentiu o peito apertar. Ele tinha medo, disse, quase para si. Tinha, confirmou Helena. E mesmo assim fazia as coisas. Clara fechou o caderno com cuidado. Obrigada por me mostrar isso, disse. Não o herói. O homem? Helena sentiu, emocionada. Você não precisa carregar isso sozinha, disse. Nem nós, naquela noite, Clara dormiu sem sonhos. E Helena, pela primeira vez em anos, não acordou assustada com a ideia de esquecer. Porque entendeu, enfim, que algumas coisas não voltam iguais, voltam diferentes. E ainda assim, verdadeiras. O dia seguinte amanheceu sem pressa. Não havia compromissos marcados, nem visitas esperadas. A casa, pela primeira vez em muito tempo, parecia não aguardar nada. E isso trouxe uma estranha sensação de alívio. Helena acordou cedo e foi até a cozinha.
Preparou café para mais pessoas do que havia, como sempre fazia, e só percebeu o hábito quando colocou a quarta xícara sobre a mesa. Ficou olhando para ela por alguns segundos, depois guardou-a no armário. Clara apareceu pouco depois, vestindo uma camiseta larga, os cabelos ainda úmidos do banho. Bom dia, respondeu Helena, sem tensão. Rafael saiu do quarto em seguida, bocejando, e sentou-se à mesa. O silêncio que se formou não era desconfortável. Era um silêncio novo, que não pedia explicações. Pensei em irmos embora hoje à tarde, disse a mãe, surgindo no corredor. A casa já fez o que podia. Helena entendeu. Aquela cidade sempre foi um lugar de retorno, nunca de permanência. Clara mexeu no café. Eu posso ficar mais um dia? Perguntou sozinha. Todos a olharam. Sozinha, repetiu a mãe, preocupada. Eu sei cuidar de mim, disse Clara, com firmeza tranquila. Quero andar pela cidade sem que ela me devolva o tempo todo ao passado. Helena observou a jovem à sua frente. Não viu desafio, viu autonomia. Acho que você pode, disse antes que a mãe respondesse. A mãe suspirou, mas assentiu. Um dia, concordou. Só um. Mais tarde, enquanto arrumavam as malas, Helena encontrou algo no fundo de uma gaveta. Uma pulseira simples, de couro gasto. Era de Miguel. Ele a usava sempre. Dizia que o lembrava de que as coisas quebravam. E que isso não era o fim. Helena fechou a mão em torno do objeto. À tarde, quando estavam prestes a sair, Helena chamou Clara. Quero te dar uma coisa, disse, estendendo a pulseira. Clara hesitou. Não como lembrança obrigatória, acrescentou Helena rapidamente. Só se você quiser. Clara pegou a pulseira. Passou os dedos pelo couro marcado. Posso não usar, disse. Pode, respondeu Helena. Pode guardar. Ou perder ou devolver ao Márcio. Clara sorriu de leve. Vou decidir depois. Quando o carro partiu, Clara ficou na varanda, observando até que desaparecesse na curva da estrada. Sentiu um aperto breve, mas não de abandono. De passagem. Ela caminhou pela casa vazia, abrindo janelas, deixando o vento entrar. Sentou-se no chão da sala, onde a fotografia ainda estava pendurada. Por um momento, pensou em tirá-la, mas não tirou. Pegou o caderno de Miguel, abriu numa página aleatória e leu em voz baixa. Tenho medo de não ser suficiente. Clara fechou o caderno. Você foi, disse, sem saber para quem exatamente. No fim da tarde, caminhou até a praia. O céu estava laranja, o mar tranquilo demais para promessas. Ela retirou a pulseira do bolso, segurou-a por um instante e colocou no pulso. Não como herança, não como dívida, mas como escolha. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Clara entendeu algo simples e definitivo. Soltar não é esquecer. É permitir que a memória pare de doer toda vez que se move. Clara acordou com o som do mar entrando pela janela. Não era um barulho alto, nem bonito demais. Era apenas constante, como se a cidade respirasse sem esperar resposta. Por um instante, ela esqueceu onde estava. Depois lembrou. A casa vazia, o dia só dela, a promessa silenciosa de não dever nada a ninguém. Levantou-se devagar. Preparou um café simples. Comeu em pé mesmo, olhando a rua pela janela. Ninguém a observava. Ninguém esperava nada. Era estranho como isso podia ser libertador e assustador ao mesmo tempo. Saiu sem rumo. Caminhou pelas ruas estreitas. Passou pela escola antiga, pelo mercado onde Miguel aparecia em fotografias amareladas coladas na parede. Não parou. Não desviou. Apenas seguiu. Na praça perto da praia, sentou-se num banco e tirou a pulseira do pulso. Girou-a entre os dedos, observando como o couro tinha cedido com o tempo. Não sei o que fazer com você, murmurou. Uma criança correu à frente dela, tropeçou e caiu. Chorou por poucos segundos antes de se levantar sozinha, limpando o joelho com pressa, como se o choro tivesse sido apenas um teste. Clara observou aquilo com atenção. Não houve plateia, não houve narrativa. Apenas o acontecimento e a continuação. Ela percebeu, então, o quanto sua vida tinha sido interrompida por explicações que não pediu, por histórias que queriam justificar sua existência. Levantou-se e caminhou até a beira do mar. Não para enfrentar lembranças, para estar ali. A água tocou seus pés. Estava fria, real. O corpo respondeu antes que a mente pensasse. Ela respirou fundo. Eu vivi, disse, em voz baixa, e ainda vivo. Não era um agradecimento. Nenhum pedido de permissão. A pulseira permaneceu em sua mão. Clara olhou o horizonte, avaliando possibilidades que ninguém precisava provar. No fim, amarrou a pulseira novamente no pulso, frouxa, quase caindo. Não para lembrar todos os dias, mas para saber que podia tirar quando quisesse. Quando voltou para casa, o sol já começava a cair. Ela passou pela sala e, pela primeira vez, parou diante da fotografia na parede. Olhou com atenção, não com reverência. Você não me deve nada, disse. E eu não te devo nada também.
A frase saiu leve, como se sempre tivesse esperado ser dita. Clara não tirou a foto. Também não a tocou. Pegou a mochila, escreveu um bilhete simples e deixou sobre a mesa da cozinha. Fiquei bem. Volto amanhã. Clara à noite deitou-se cedo. Não houve sonhos grandiosos, apenas descanso. E longe dali, Helena acordou no meio da madrugada com um pensamento que não doía. Talvez amar alguém seja, no fim, aceitar que ele não precise ser lembrado do jeito que a gente imaginou. E, pela primeira vez, isso não pareceu perda. Clara voltou no dia seguinte, como havia escrito, não antes, não depois. Chegou no início da tarde, com um sol alto demais para dramatizações. Abriu a porta com a chave que ainda carregava no bolso e entrou como quem retorna a um lugar conhecido, não como quem pede permissão. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia algo diferente no ar. Uma espécie de aceitação que não precisava ser anunciada. Ela deixou a mochila no chão e foi direto à cozinha. Pegou um copo d'água, bebeu devagar. Só então percebeu o que realmente tinha mudado. Não sentia pressa para sentir nada. Pouco depois, o carro parou em frente à casa. Helena foi a primeira a entrar. Carregava sacolas pequenas, o rosto cansado da estrada, mas os olhos atentos, como se esperasse um sinal invisível de como agir. As duas se olharam por um instante longo demais para ser casual. Você voltou, disse Helena. Eu disse que voltaria, respondeu Clara. Não houve sorriso imediato, nem abraço, mas também não houve tensão. Como foi? Perguntou Helena com cuidado. Clara pensou antes de responder. Silencioso, disse. Do jeito certo, Helena assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta que precisava ouvir. Rafael entrou logo depois, trazendo o cheiro de rua e movimento. Parou ao ver Clara. Oi, disse ele. Oi. Simples. Suficiente. A mãe chegou por último, carregando um cansaço antigo que começava lentamente a se reorganizar. Ao ver Clara ali, respirou fundo, não de alívio, mas de reconhecimento. Fez bem em ficar, disse ela. Às vezes, o mundo precisa se ajeitar sem a gente olhando. Clara assentiu. À noite, sentaram-se à mesa para jantar. A comida era simples, improvisada. Conversaram sobre coisas pequenas, o trânsito, o clima, uma loja nova no centro. Ninguém mencionou o memorial, nem o Márcio nem Miguel. E isso não pareceu errado. Depois do jantar, Helena levantou-se e foi até a sala. Ficou alguns segundos parada diante da fotografia na parede. Clara observava de longe, sem tensão. Pensei em tirar essa foto, disse Helena, sem se virar. Muitas vezes, Clara não respondeu de imediato. E por que não tirou? Perguntou, por fim. Helena respirou fundo. Porque percebi que não era a foto que te prendia. Era o que eu esperava que você sentisse ao vê-la. Ela se virou para Clara. Eu não espero mais nada. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi um espaço aberto. Clara levantou-se, aproximou-se da parede e olhou a fotografia mais uma vez. Depois, com cuidado, endireitou o quadro, que estava levemente torto. Assim está melhor, disse. Helena sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Naquela noite, Clara dormiu no quarto antigo sem se sentir hóspede. Helena no quarto ao lado. Não sentiu necessidade de vigiar o passado. A casa, finalmente, não exigia escolhas impossíveis. E embora ninguém dissesse em voz alta, todos entenderam a mesma coisa. O retorno não era um recomeço, era apenas a continuação. Agora sem dívida, sem promessa, sem medo de seguir vivendo. Na manhã seguinte, a casa despertou com ruídos comuns demais para serem ignorados. Talheres batendo na pia, uma cadeira arrastada sem cuidado, o rádio ligado baixo em alguma estação antiga. Helena percebeu isso ainda de olhos fechados, e pela primeira vez em muito tempo, não tentou identificar cada som como se fosse um aviso. Levantou-se,
devagar. Na cozinha, Clara estava sentada à mesa, caderno aberto, escrevendo alguma coisa. Rafael lia o jornal. A mãe cortava frutas, concentrada como se aquele gesto simples fosse uma forma de oração. Ninguém se apressou ao vê-la entrar. Bom dia, disse Helena. Bom dia, responderam, quase em uníssono. Clara fechou o caderno. Vou sair mais tarde, avisou. Tenho coisas para resolver na cidade. Quer companhia? Perguntou a mãe automaticamente. Clara sorriu de leve. Não hoje. Helena observou aquela resposta com atenção. Não havia fuga nela. Havia escolha. Tudo bem, disse Helena, antes que o silêncio se tornasse dúvida. Clara olhou, surpresa, depois assentiu. Mais tarde, caminhou até o centro. Entrou em uma papelaria antiga, comprou um envelope simples, passou pelo cartório, pediu informações. Não era nada definitivo, apenas possibilidades sendo abertas. Ela percebeu que não precisava decidir tudo agora. Só precisava não se negar. Quando voltou para casa, no fim da tarde, encontrou Helena sentada na varanda, olhando o céu mudar de cor. Posso sentar? Perguntou Clara. Claro. Ficaram ali por alguns minutos, sem urgência. Eu pensei muito, disse Clara, por fim, sobre o que sobra depois que a dor não manda mais. Helena não respondeu. Aprendera que escutar também era uma forma de amar. Sobre a vida, continuou Clara. E isso assusta um pouco. Helena sorriu, triste e verdadeira. Sempre assustou. Clara respirou fundo. Eu não sei, ainda, quem vou ser, disse. Mas sei quem eu não quero ser mais. Helena sentiu. Isso já é muito. O vento passou entre as duas. Não carregava promessas nem lembranças forçadas. Apenas presença. À noite, antes de dormir, Helena retirou a fotografia da parede. Não para guardá-la, nem para escondê-la. Colocou-a numa caixa, junto do caderno, da pulseira que já não estava ali, de objetos que não pediam mais exposição. Fechou a caixa com cuidado. Descansa, murmurou. No quarto ao lado, Clara escreveu no caderno novo. Hoje não precisei provar nada. Talvez seja isso crescer. Apagou a luz. E enquanto a casa mergulhava no silêncio, algo finalmente se estabelecia ali, não como memória, nem como perda, mas como continuidade. O conflito não chegou gritando. Chegou em forma de envelope. Helena o encontrou pela manhã, entre contas e correspondências comuns. O brasão da prefeitura no canto superior fez seu estômago se contrair antes mesmo de abrir. Leu uma vez. Depois outra. Vai ter uma homenagem nova, disse. Mais tarde, à mesa do café. A voz saiu neutra demais. Um espaço maior, uma escultura. Querem contar a história de novo. A mãe levou a mão ao peito, emocionada de imediato. Ele merece. Rafael ficou em silêncio. Clara continuou mexendo o café. Eles querem que eu esteja lá, acrescentou Helena, olhando para Clara. Que fale. O ar mudou. E eu? Perguntou Clara, sem levantar os olhos. Helena hesitou. Perguntaram se você aceitaria dizer algumas palavras. Como símbolo, a palavra caiu pesada entre elas. Clara largou a colher. Eu disse que não queria mais isso. Eu sei, respondeu Helena, rápido demais. Mas é importante para a cidade, para a memória dele. Clara levantou-se devagar. É sempre importante para todo mundo, disse. Menos para mim. Não é justo, rebateu Helena, sentindo algo antigo se erguer. Você não pode simplesmente virar as costas. Clara encarou. Não havia raiva. Havia cansaço. E você não pode continuar me puxando para um lugar onde eu não caibo. Ele morreu por você, disse Helena, a voz mais alta do que pretendia. O silêncio foi imediato, cortante. Rafael se levantou. Helena disse, firme, não, mas já era tarde. Clara respirava rápido. As mãos tremiam. É isso, disse ela, a voz baixa. É isso que sempre sobra quando tudo parece melhorar. Eu não quis dizer, começou Helena. Quis sim, interrompeu Clara. Você só esqueceu que eu ouvi. Clara foi até o quarto, pegou a mochila e voltou. Eu não vou à cerimônia, disse. Nem agora, nem nunca. Clara, espera, não me pede mais para ser o preço da paz de ninguém. Ela saiu, fechando a porta com força suficiente para fazer a casa inteira estremecer. Helena ficou imóvel. Sentiu o velho impulso de correr atrás, explicar, corrigir. Mas algo a deteve, o mesmo medo de sempre. Agora, sem desculpa. Você tem que escolher, disse a mãe, em voz baixa. Ou a memória ou a pessoa viva. Helena sentou-se. Pela primeira vez, não havia como conciliar. Clara caminhou sem destino. O mar surgiu à frente dela antes que percebesse. Sentou-se na areia, abraçando os joelhos, o corpo inteiro em alerta. Não de novo, pensou. Não assim. O celular vibrou. Uma mensagem. Helena, eles querem uma estátua. Eu quase deixei que te transformasse em parte dela outra vez. Clara fechou os olhos. Outra mensagem. Helena, eu vou recusar. Vou dizer que não falamos, que não há símbolo. Só ausência. Minutos passaram. Então.
Helena: e se isso apagar o que restou dele para os outros, eu aceito. Clara sentiu o choro vir, não explosivo, mas fundo. Na cerimônia, dias depois, o espaço estava vazio. Nenhum discurso, nenhuma escultura, apenas uma placa simples, colocada discretamente, com nomes, sem história oficial, sem heroísmo narrado. Houve críticas, murmúrios, desconforto. Helena ouviu tudo em silêncio. Naquela noite, Clara voltou para casa. Não houve pedido de desculpas imediato, nem abraço dramático. Você perdeu muita coisa, disse Clara, parada na porta. Eu sei, respondeu Helena. Pode doer depois. Já dói, disse Helena. Mas não dói em você. Clara sentiu. Sentou-se. Ficaram ali, no mesmo espaço, feridas ainda abertas, mas sem mais sacrifícios humanos em nome da memória. E naquele instante, Helena entendeu o que nunca tinha querido admitir. O conflito final não era entre esquecer ou lembrar. Era entre possuir o passado ou libertar o presente. Ela fez sua escolha e, mesmo com dor, foi a primeira que não custou alguém vivo. Se esta história te atravessou, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe com quem carrega memórias pesadas demais para serem ditas em voz alta. E, se puder, escreva nem que seja uma linha sobre aquilo que você aprendeu a soltar. Algumas histórias não pedem aplausos, pedem coragem, coragem para viver sem culpa.